Gibedune, religião sem mistério. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gibedune, religião sem mistério. Hoje vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre um tema fundamental para quem busca entender as religiões de matriz africana e seus desdobramentos aqui no Brasil e no mundo, as diferenças entre Olodumaré, Zambi e Olofim. Muitas vezes, ao ouvirmos falar dessas divindades, surgem dúvidas e confusões, pois, apesar de desempenharem papéis semelhantes como criadores supremos em suas respectivas tradições, elas pertencem a contextos culturais, étnicos e religiosos distintos. Compreender quem é quem e como cada um é compreendido e reverenciado em diferentes tradições é essencial para respeitar, valorizar e evitar equívocos sobre os cultos afro-brasileiros e africanos. Começaremos explicando separadamente cada uma dessas divindades, suas origens, funções, formas de culto e características centrais. Assim, ao final, ficará claro como cada uma delas se relaciona com o universo religioso de seu povo e por que é importante não confundir seus papéis. Vamos iniciar com Olodumaré. Olodumaré é o nome do Criador Supremo entre o povo Yorubá, que habita principalmente a região onde hoje estão Nigéria, Benin e Togo. Olodumaré é entendido como o Deus absoluto, fonte de toda a criação, aquele que detém o axé, a energia vital que permeia o universo e mantém o equilíbrio entre o mundo espiritual, denominado Rum, e o mundo material, chamado Aye. Diferentemente de muitas crenças em que o Criador Supremo é objeto de rituais e pedidos diretos, Olodumaré não é cultuado diretamente pelos fiéis. Seu caráter é de inacessibilidade e transcendência. Os rituais, oferendas e preces são geralmente direcionados aos orixás, que são manifestações ou extensões de sua força, intermediários entre a humanidade e o divino. Assim, Olodumaré permanece como o grande criador distante, que tudo vê e tudo rege, mas não se envolve diretamente com as demandas humanas cotidianas, deixando essa função para os orixás. Antes de continuarmos nosso estudo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para nos ajudar a crescer. Ativem também o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Recado dado, bora continuar com o assunto. Agora, falemos de Olofim. Olofim é, dentro da tradição Yorubá e principalmente na santeria cubana, compreendido como uma manifestação ou emanação direta de Olodumaré. Enquanto Olodumaré permanece distante, Olofim é o princípio ativo, aquele que traz a lei, a ordem e a vontade do Criador para o mundo humano. Em muitas narrativas, Olofim é visto como o elo entre Olodumaré e as criaturas do universo, regulando a passagem da vontade divina para a realidade terrena. O culto a Olofim é bastante reservado. Raramente se fazem oferendas ou rituais diretamente a ele. Sua presença é sentida nas rezas, nos mitos e nos momentos de grande importância espiritual. Para muitos, Olofim torna possível a comunicação e a realização dos desígnios de Olodumaré no mundo dos homens, servindo como ponte entre o divino absoluto e a vida cotidiana. Em síntese, se Olodumaré é o criador intocável, Olofim é o agente que traz a ordem e a lei do alto para a terra. Vamos então para Zambi, também conhecido como Nzambi Aimpum. Zambi é a divindade suprema para os povos Banto e Congo, originários de regiões que hoje correspondem ao Congo, Angola e Moçambique, e cuja presença e influência são marcantes no Brasil, especialmente no Candomblé Angola e na Umbanda. Zambi é considerado o criador de tudo que existe, senhor dos céus, da natureza e da vida, fonte da energia universal chamada Kalunga. Assim como Olodumaré, Zambi não recebe oferendas ou cultos diretos. Sua presença é celebrada e sentida através dos Enikizi, espíritos intermediários que atuam como guardiões das forças da natureza e dos elementos básicos da existência. O culto a Zambi é marcado pelo respeito à sua transcendência e pela compreensão de que tudo deriva da sua vontade e energia, mas é por meio dos Enkisi que os fiéis se relacionam com o sagrado no dia a dia. A diferença fundamental entre Zambi e Olodumaré está na origem étnica e cosmológica. Zambi pertence à tradição Bantu, enquanto Olodumaré está na tradição Yorubá, cada qual com seus mitos, histórias e formas de se relacionar com o divino. Agora que definimos separadamente essas três divindades,
Vejamos um quadro comparativo para facilitar o entendimento. Olodumare tem origem entre os Yorubás nos atuais Nigéria, Benin e Togo. É o Criador Supremo, dono do axé, mantém o equilíbrio entre o espiritual e o material e não é cultuado diretamente. Os rituais são feitos aos orixás, que são suas manifestações. Sua principal característica é ser um Deus inalcançável e absoluto. Olofim, por sua vez, também surge na tradição iorubá, mas é especialmente relevante na santeria cubana. Ele é a emanação de Olodumare, representando o princípio ativo que traz a lei e a ordem divina ao mundo dos homens. O culto ao Olofim é reservado, raramente há invocações diretas, e sua presença se manifesta mais nas rezas e mitos do que em rituais cotidianos. Já Zambi, ou Nzambi Aimpungu, pertence aos povos Bantu no Congo e está presente no Brasil principalmente através do candomblé Angola e da Umbanda. Ele é o Criador Supremo, Senhor da vida e da natureza, fonte do Kalunga, a energia universal. Assim como o Olodumare, não recebe culto direto, sendo reverenciado indiretamente por meio dos Nkisi. Sua função é semelhante à de Olodumare, mas parte de outra origem étnica e cosmológica, com tradições próprias. Ao compreender essas diferenças, podemos evitar confusões e respeitar as especificidades de cada religião e tradição espiritual. É muito comum, principalmente no Brasil, que as pessoas misturem conceitos, cultos e nomes, esquecendo que cada povo possui sua história, sua cosmologia e suas formas de se relacionar com o divino. O respeito às diferenças e à riqueza das tradições é o primeiro passo para uma vivência religiosa mais profunda e autêntica. Por fim, é importante reforçar: Olodumare é o Criador Supremo da tradição iorubá. Olofim é a emanação de Olodumare, regulador da ordem divina, e Zambi é o Criador Supremo na tradição Bantu, com papel equivalente ao de Olodumare, mas em um contexto cultural distinto. Compreender essas nuances nos ajuda a valorizar cada religião, evitar confusões e reconhecer o quanto as religiões afro-brasileiras são ricas, diversas e profundas. No nosso próximo encontro, vamos continuar mergulhando. Gibedune, religião sem mistério.